Ana Carla, vamos dar continuidade à aula de desenho geométrico. Na aula de hoje a gente vai ver o que é arco capaz e fazer uma construção do arco capaz de um ângulo alfa dado no segmento AB. Então, inicialmente, o que é o arco capaz? Gente, para ter uma noção de arco capaz, a gente tem que o arco capaz está ligado ao conceito de ângulo de visão. Por exemplo, ó, dado no segmento de A até B, tá? E um ponto P. Se você faz a medida de A a P a B, de A, PB, isso aqui a gente já sabe que é alfa. A gente diz que esse ângulo alfa é o ângulo de visão do segmento AB, a partir do ponto P. Dizemos que o P vê o segmento AB segundo o ângulo alfa. Imagine agora que o ponto P esteja sempre em um mesmo semiplano determinado pelo segmento AB e que é dado um ângulo alfa. Consideremos o conjunto de todas as posições que o P pode assumir, medindo exatamente esse ângulo alfa. Esse conjunto, tá? Ele é um conjunto chamado de lugar geométrico do ângulo alfa, construído sobre o segmento AB. Cada ponto que pertence é um ângulo capaz de ver o segmento AB enxergado por essa medida alfa. Professora, o que quer dizer isso? Vamos para a construção e vocês vão enxergar isso também, como eu comecei a enxergar. Trabalhando aqui, ó, nós temos aqui o segmento AB, tá? Inicialmente já traçado o segmento AB. Então, tá feita a construção, tá? Porque aqui na mão é um pouco mais complicado, mas a gente vai colocando os passos. Então, primeiro foi o segmento AB. Então, construímos o segmento AB. Depois da construção do segmento AB, vamos passar a mediatriz, tá? Do segmento AB. Lembra que a mediatriz é a reta que divide ao meio, né? Bem aqui no ponto médio, o segmento AB. Então, foi traçada essa mediatriz aqui, ó, gente, ó. Essa retinha aqui, ó, tá? Depois de traçar a mediatriz, eu vou determinar um ângulo alfa aqui qualquer. Então, determina o ângulo alfa. Então, determinei um ângulo alfa aqui, passando um prolongamento, ó, passando por A. Então, determinei um ângulo alfa, formado aqui, ó, por BAX. Ok? Então, determinado esse ângulo, quarto passo, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta perpendicular a essa reta formada, AX, que passe pelo ponto A, certo? Então, essa reta aqui, ó, é uma reta perpendicular a AX, reta perpendicular a AX, passando pelo ponto A, passando por A. Depois que você faz isso, você observa que vai dar origem a um ponto, ó. Como assim, professora? Se você observar a reta AY, que foi a construída aqui no quarto passo, tá? E observar a mediatriz passada bem aqui no segundo passo, a união das duas, né? Aqui dá origem a um ponto, ó, que é exatamente, aliás, a interseção, né? Desculpa, né? União não. A interseção das duas dá origem exatamente a esse ponto aqui. Elas se tocam nesse ponto, que é o ponto O, que é exatamente o meu centro do arco capaz, tá? Aí, o que você vai fazer agora? Com essa medida aqui, ó, de O até A, você pega aí o seu compasso, né? Medida de O até A, traça o arco capaz, ó, que é esse arcozinho que está em azul aqui, ó. Você vai observar que a medida de O até A é a mesma medida de O até B, tá? Então, isso aqui, ó, de A até B
é o meu arco capaz. Então, você vai traçar aí, ó. Traçar o arco capaz. Aí, vamos entender o que eu disse aqui inicialmente. O que eu disse? Eu disse que esse arco aqui, não importa o ponto que eu pegue, ó. Se eu pegar um ponto bem aqui, ponto P aqui, e ligar esse ponto P até o A, e ligar esse ponto P até o B, a medida formada pelo ângulo vai ser alfa. A medida de APB vai ser alfa. Se eu pegar outro ponto sobre o mesmo arco, ó, esse aqui, ó, P', tá? Esse P', se eu ligar AP'B, a medida também vai ser alfa. Por que que isso acontece? Porque isso aqui é o conjunto de pontos, né, que é considerado lugar geométrico, que enxerga o arco AB sobre o mesmo ângulo, que é o ângulo alfa. Exatamente o que eu tenho aqui nesse outro desenho aqui, ó. Você vai conseguir ver melhor. Então, qualquer ponto que eu pegue sobre o arco, ó, sobre o meu arco capaz, você enxerga o segmento AB sobre o mesmo ângulo, o ângulo alfa. Tá? Então, nessa aula de hoje, a gente viu o que é ângulo capaz e a construção do ângulo capaz dado no segmento AB. Ok? No segmento AB, no caso aí a gente construiu o ângulo alfa, né? Através do ângulo alfa também, dado o ângulo alfa. E nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe uma curtida, deixe comentários para que a gente possa estar melhorando.